Olha, teve uma campanha que a Zara fez, turma, são 10 horas e 36 minutos, que gerou uma repercussão. Quem vai explicar pra gente é a nossa Miriam Spritzer. Fala, Mi, conta o que a Zara fez e por que deu tanto chabu nessa história. Bom dia a todos. Pois então, a Zara está sendo muito criticada, até já tirou essa campanha do ar, ao que consta, porque ela fez uma campanha que foi decidida em julho, foi fotografada em setembro, e quando foi pública, muita gente comentou que a Zara estava, de alguma forma, refletiu muito ao que está acontecendo em Gaza. Então, ao público que é mais pró-Palestina começou a reclamar dessa campanha da Zara, que na verdade a intenção era, pasmem, simplesmente retratar como se fosse um estúdio onde esculturas de mármore são feitas. Por isso que tem essas pedras aí desconstruídas. A ideia desse fotógrafo, ele é muito renomado por gostar de fazer coisas em desconstrução, e aí a Zara sofreu todo esse cancelamento aí em redes sociais e reclamações do seu público e teve que tirar essa campanha do ar. E acontece que essa campanha foi coincidência com o que aconteceu depois no Oriente Médio. Isso já não é a primeira vez que a Zara sofre críticas por alguma campanha ou alguma peça que é lançada. A Zara já foi criticada também por ter uma bolsa que continha uma suástica e também fazer uma roupa infantil que lembrava o uniforme de um campo de concentração. E agora a Zara está aqui sofrendo essas críticas por fazer uma campanha que remete muito à destruição de Gaza. A Zara foi acusada no passado de trabalho escravo, né? Se eu não estou enganado, acho que ela foi acusada, né, de trabalho escravo. Ou seja, já são alguns episódios aí envolvendo a companhia. O que é relativamente comum no mercado têxtil, né? Isso que eu ia comentar, principalmente essas de fast fashions, elas têm alguma coisa ali de trabalho que é questionável, porque elas acabam tendo a produção em países em desenvolvimento, em regiões bastante pobres. Então existe também aquela crítica que acho que o Mano vai entender, vai conseguir comentar muito melhor sobre o valor do salário do funcionário da indústria têxtil em relação ao preço do produto que é vendido no final da linha, né, para o consumidor. Então isso até é uma crítica muito comum. A Nike também foi criticada, entre outras tantas marcas aí que produzem fora dos seus países. Quer falar, Maninho? Sobre essa questão da crítica de trabalho análogo à escravidão, o que muitas vezes as pessoas perdem de perspectiva é que você precisa combater um trabalho precarizado criando opções melhores de trabalho e não simplesmente punindo as opções disponíveis. E isso as pessoas muitas vezes perdem de perspectiva, porque geralmente quando a produção têxtil vai para um país em desenvolvimento como esse, a condição anterior daqueles trabalhadores era ainda pior. Então, não é que as empresas malvadonas chegaram lá e estão explorando pessoas que antes tinham uma vida maravilhosa. Não, a vida já era muito ruim e surgiu uma opção de trabalho que melhora a vida das pessoas naquele contexto relativo. É a condição de trabalho ideal do mundo civilizado, ocidental, desenvolvido? Não, está muito longe. Mas como que a gente avança? Não é fechando os olhos para os problemas anteriores, é tentando fazer com que o trabalhador tenha mais qualificação. Vocês viram muito problema na campanha? Vocês acharam muito ofensiva a campanha? Porque eu realmente fiquei olhando e tentei entender um pouco mais se isso seria realmente uma ofensa aos palestinos. Vocês acham, Ju? O que você acha? Não, inclusive, por que ofensa apenas aos palestinos, né? Na realidade, por que não pensar também numa ofensa ao povo israelense? Então, infelizmente, hoje é muita gente muito afetada, né? Que se ofende com tudo, que tem muita baixa autoestima, que tem muito problema, que enxerga problema em tudo. Então, não vi nenhuma relação. Inclusive, a empresa justificou que ela fez a campanha antes, né, do início dos bombardeios, mas independente disso, não tem como fazer essa relação, né? Isso aí é um estúdio de um artista que trabalha com gesso, né? Não mostra destruição, não mostra bombardeio, não mostra nada. Isso aí é um estúdio de um artista que está criando, né? Mas o fato é que
essa ultrassensibilidade, ela já se mostra também nociva, né? Tanto para marcas que se associam a parâmetros da esquerda como da direita, né? A Bud, por exemplo, perdeu muito valor de mercado depois que ela utilizou um modelo transgênero para poder fazer a propaganda da cerveja, né? Não sei se ela já conseguiu se recuperar. Mas aqui no Brasil também, a Magalu também sofreu algumas perdas depois de algumas peças publicitárias. Mas, sinceramente, a decisão de a empresa recuar com a campanha dela, eu não sei, talvez se eu fosse parte aí do conselho, eu teria votado por não retirar. Mas é medo, né? Isso aí é medo, né, Ju? O pessoal tem medo de perder no bolso. Pessoal, não é possível que vocês acham isso mesmo, né? Você acha o quê? O mundo é dinâmico, né? Ele muda a cada dia, a cada semana, a cada mês, né? Quando a Zara fez essa campanha lá atrás, antes da guerra Israel e Hamas, eu até entendo que, olha, essas imagens aí, com a cabeça daquela época, eu não vejo nada demais. Mas o fato é que, com a guerra Israel e Hamas, é normal você ver, por exemplo, crianças sendo embrulhadas com lençóis brancos, né? Porque no islamismo faz parte do ritual da morte de alguém, não é? E quando você vê essa imagem com o olho após a guerra, não dá para você não se remeter à guerra Hamas-Israel, né? Eu entendo que a Zara não queria ter uma postura contra a Palestina ou então relacionada à guerra quando fez essa campanha, mas não dá para você olhar isso agora, com o olhar de hoje em dia, e não ver, por exemplo, as imagens de crianças palestinas, de mulheres palestinas, de homens na Palestina que foram mortos. Uma coisa? O processo de cancelamento tem uma falha, que ele não avalia a intenção da pessoa. Concordo com você. Esse é o problema do cancelamento. Mas uma das coisas que me deixa... Se a campanha foi feita antes da guerra, qual é a culpa deles? Concordo com você, mas o que fico impressionado é que tem que ter alguém de bom senso, né, que quando essa campanha foi pro ar, né, ou antes de ir pro ar, na verdade, né, tirar essa campanha, porque não dá. Eu olho para isso, eu vejo Palestina, eu vejo a guerra Israel-Hamas. Nossa, não é? Na hora eu vejo. Eu realmente tenho dificuldade de enxergar a Palestina aí, o PP. De verdade, assim, eu acho uma forçação de barra isso. Por enquanto, apenas o PP enxerga palestinos bem nesta imagem. Eu juro por Deus, PP, com a melhor das boas intenções. Eu acho isso uma forçação de barra tão extrema, mas tão extrema. Assim, os caras estão querendo forçar o negócio de um jeito. Você realmente está olhando essa imagem e vendo a guerra entre Hamas e entre o grupo terrorista Hamas e o Estado de Israel? Nessa imagem, é sério isso? Vocês enxergam isso? Quando eu olho essa imagem, né, não é possível. Eu queria parecer o seguinte: no contexto atual de guerra Palestina, Israel e Hamas, não é? Quando você vê, por exemplo, as mortes lá na Palestina, é normal que quando as pessoas morrem no islamismo, seja coberto com um cobertor branco, né, com um lençol branco. E no contexto atual eu vejo realmente, eu vejo que dá para você pensar na guerra Israel e Hamas com essas imagens, né? Infelizmente. Esse contexto, isso é bom lembrar, se fosse há 6 meses atrás, eu não veria a mesma imagem que eu vejo hoje. Mas me remete sim. Eu acho possível alguém se sentir ofendido quando olha para essa imagem, né, e acha que está sendo algum tipo de Fabrício Naitsky, a sua análise apurada. A minha análise apuradíssima, com o olho bem atento, é o seguinte: eu acho que as fotos são feias, Paulo. As fotos são feias. É verdade. A campanha é feia, é brega. A palavra é essa, é brega. Se é Gaza, Hamas, Israel, eu acho que já é outra história. Não me parece muito exatamente, mas acho que a campanha é feia, esteticamente falando. Não é muito agradável, não. Mas sabe o que me lembrou? Uma sessão de fotos que a Olena Zelenska, a esposa do Zelensky, grande Olena, lembra? A dona Zelenska fez uma sessão de fotos, acho que para a revista Times. Foi bem apropriada, né? Pois é, cara, muito bem vestida, muito bem trajada, junto dos militares, no fronte de batalha. Ela foi muito criticada na época. Ali, realmente, pegou muito mal. Me fez lembrar de Nana Gouveia, grande Nana Gouveia. O Missy me pediu a palavra? Sim, gente, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? Eu sei que para vocês parece que isso é só uma foto, mas é uma campanha milionária da Zara, que ela envolve também a parte dentro da loja, né, de merchandising, e envolve todo um planejamento estratégico da marca em relação a isso. Quando eles decidem fazer uma campanha em julho, que vai ser lançada quase no final do ano, né, que a gente está,
Isso envolve... Quanto tempo vocês acham que demora para fazer uma campanha dessa? São meses e meses e milhões de dólares. A Zara é uma marca espanhola que está presente no mundo inteiro fazendo campanhas que tem que funcionar para absolutamente tudo. Então, nem sempre o contexto que a Zara está inserida está pensando em guerra o tempo inteiro. Então, se fosse algo, imagine, eles foram fotografar em setembro, em outubro, dia 7 de outubro começa a guerra, né? Começam os ataques, começa a guerra. A Zara até teria tido tempo para dar uma mudada de estratégia, sim, mas provavelmente eles não pensaram nisso, porque o contexto deles é moda. Se vocês hoje forem falar com o pessoal de Hollywood, a maioria das pessoas que está ali tentando vender os seus produtos, os seus filmes, que agora, final do ano, tem muito lançamento e em janeiro começam as premiações, eles não estão falando da guerra entre Hamas e Israel. A gente que está aqui falando de política tá, mas o resto do mundo, sim, não necessariamente está nisso.